Nesse vídeo, a gente vai ver as etapas que foram realizadas com os experimentos visando o evento ISDA. O primeiro ponto é fazer a conexão com o Docker, que é o ambiente onde foram realizados os testes. Então a linha de comando é essa. Aqui a gente vai ter um terminal para a realização das atividades. Aqui eu coloquei o passo a passo para nos orientar durante esse processo. Então aqui nesse caso vai ser criada uma instância do Docker. Como já está instalado, ele já vai conectar. Então perceba que aqui eu já estou acessando o Docker. Lembrando que esse número ele varia cada vez que a gente tem essa conexão. E esse vai ser o caminho para a gente fazer a interação, copiando arquivos para cá ou daqui para a máquina, para o diretório local. Então esse foi o primeiro passo. Na sequência, copiar o dataset. Nesse exercício vai ser usado o arquivo de treino da Tribuna sem documentos na proporção de 20%, uma versão mini mais reduzida. Então ele está no diretório a Tribuna aqui, aí nessa aba que eu estou na minha máquina local. Então ele está aqui, já copiei os arquivos. Então é esse arquivo aqui que vai ser copiado para lá. Então o que vai ser feito? Com base no que está aqui, ó, eu vou digitar Docker, que é o comando aqui fora do Docker, com o qual eu vou interagir com o Docker. Eu vou digitar o nome da pasta onde está o dataset e o nome do dataset, que aqui é o treino. Então vou copiar esse arquivo da minha máquina, vou copiar lá para o diretório do Docker, que é esse daqui, ó, esse número, e para esse caminho. Então eu vou copiar aqui para adiantar. Eu copio e colo e vou copiar para lá com o nome de treino.txt. Então aqui quebrou, mas é treino.txt. Então veja, se eu digitar aqui, né, como já está mostrando, não tem o arquivo treino. Eu executo essa linha aqui e o meu arquivo treino ele vai aparecer copiado aqui. Se eu der um cat aqui, ele vai ser listado aqui. Então esse é meu treino. Feito isso, o próximo passo é a gente executar o make treinar arquivo. Lembrando que o make contém essas ações, essas tarefas aqui, né, esses códigos, esses rótulos, e um deles é o treinar arquivo, né, que ele vai criar um modelo para a gente. Então eu vou digitar make treinar arquivo, dou enter, ele vai gerar o modelo para a gente. Feito isso, como é um conjunto pequeno, ele gera rápido. Quando a gente visualiza, o modelo está criado aqui com esse nome. Então nós já temos o modelo. Agora, o próximo passo é criar um arquivo com duas colunas no formato Conel. Isso já tá pronto, eu já deixei pronto aqui, que é esse arquivo que eu chamei a Tribuna Conel Mini. Mas o processo de criação dele é pegar o treino original e gerar esse arquivo só com duas colunas. Então se eu der um cat aqui, ele vai apresentar para a gente o arquivo. Tá vendo? Duas colunas no formato Conel. Como esse passo já foi feito, eu vou saltar e vou copiar esse arquivo para o Docker. Então vou aproveitar aqui e digitar esse comando, né? Docker cp, o nome do arquivo, então ele está na pasta a Tribuna 20 mini, o arquivo a Tribuna, e vou copiá-lo para o meu diretório no NER e já vou copiá-lo para a pasta Coneval, que está criada lá no Docker. Tá? Eu vou copiar com o mesmo nome que está aqui, que é esse que está aqui, ó. Então vou copio, colo aqui e o processo feito, se eu listo lá o diretório Conel, está aqui o arquivo copiado. Feito isso, o próximo passo é copiar esse arquivo para o diretório Iberlif. O diretório aqui, deixa eu dar mais uns espaços aqui só para ajudar a gente. Então feito isso, a gente copiou o arquivo para o diretório
iberlef. Assim, antes temos que copiar, né, para fazer a preparação do arquivo de entrada no próprio diretório Coneval. Vamos para o diretório Coneval. Aqui o que vai ser feito? Vai ser digitado um código para criar, né, só uma coluna desse arquivo Atribuna que foi copiado do Coneval. Então, se a gente executar esse comando, ele vai listar só a primeira coluna. O que a gente faz? A gente manda essa coluna para um arquivo chamado entrada.t.txt. Esse arquivo está criado e ele que a gente copia para o iberlef.in, que é o diretório que vai ser usado como arquivo de entrada, onde terá o arquivo de entrada. Então, e aí se a gente dá um list lá, está o arquivo de entrada nessa pasta. Feito isso, então, a gente pode executar o processo de teste. É importante lembrar que, né, a gente volta para o diretório NER para executar esse make. E aqui a gente executa. Como são arquivos, né, um conjunto de dados pequeno, esse processo não vai ser demorado. E na sequência a gente faz o teste. Terminou, foi bem rápido. O que esse processo vai gerar? Ele vai gerar um arquivo no diretório saída, chamado entrada at.txt, que ele é alterado. Qual que é a diferença? Ó, se a gente der um cat no diretório conel, mostrando entrada.at.txt, ele mostra nesse formato. Já o arquivo entrada at do saída, ele tem com o palpite, né? O que é preciso fazer? É preciso copiar, então, esse arquivo entrada at.txt para o diretório conel. Por quê? Nesse diretório conel, onde nós temos aqui script de verificação, para saber o quanto de acerto nós tivemos nesse processo. Só para garantir aqui, como já tinha um arquivo entrada at.txt, pode ser renomeado se for o caso, mas eu copiei, né, o mesmo, ele vem para cá, é aquele que foi gerado no arquivo saída. E o processo agora é qual? A gente executar o script Python, chamado v1, dando como entrada o arquivo entrada at, o segundo parâmetro, o Atribuna conel, e pedindo para criar um arquivo de saída. Quando a gente executa, vai dar esse erro. Por quê? Tem alguns caracteres que foram inseridos no arquivo entrada at.txt do diretório saída que vão gerar, na verdade, algumas inconsistências e, consequentemente, esse erro. E aí, o que é possível fazer? Bom, aproveitando e pensando na questão do backup e das ações, a gente pensou no script que vai fazer o quê? Ele vai, na verdade, copiar todo o diretório que está lá no Docker, de interesse nosso. Então é importante a gente pegar o caminho, né? Então eu pego aqui o caminho do Docker e passo como parâmetro nesse script que a gente criou, indicando qual pasta que vai receber as pastas que nós copiamos de lá. Nesse caso, como a gente está fazendo nesse diretório, eles vão ser copiados para cá, né? Como eu estou nele aqui, ó, só tem esses dois arquivos, eu executo o processo e aí as pastas de interesse são copiadas para cá. Bom, se eu copiei, aquele arquivo que estava dando erro, ele está aqui. Aí o que eu faço? O que a gente faz? A gente pede para abrir, eu vou abrir com o Sublime aqui, e a gente retira esses caracteres que estão impossibilitando essa validação. Vem aqui em Find, pedir para mudar. Uma inconsistência é esse tab que está aqui, ó. Então, é importante trocar esse tab por um nada, então deixa em branco aqui e altera, né? Então, já não temos mais o tab presente no arquivo. Ok. Um outro ponto é esse espaço com um _n, substituindo por um _n. A gente faz essa substituição e o nosso arquivo está certo, tá completo, né?
salvo, e aí voltando aqui para nossa pasta, a gente vai ter o arquivo, né, pronto. O que se faz agora? A gente volta com esse arquivo para lá. Então vai ser copiado o arquivo da pasta Atribuna 20 mini, que está na pasta Coneval, essa entrada, e a gente vai copiar esse arquivo para o Docker, a pasta ner Coneval. Então lembrando, ó, tá aqui o arquivo, eu vou remover ele só para mostrar que não está aqui e que vou levar ele para lá como entrada at.txt. Opa, deu alguma inconsistência aqui. Assim, foi bom até ter acontecido. Por que deu esse erro? Porque eu não usei o comando docker, que é o nosso interfaceador com o Docker. Então, docker cp, ele copiou para lá, e aí agora a gente tem, né, esse arquivo copiado. Aproveitando a oportunidade, se a gente quiser saber um pouquinho mais sobre os comandos do Docker, é só dar um help que ele mostra, né, os comandos disponíveis. O cp está aqui entre eles. Tá? Então, nosso arquivo, voltando, nosso arquivo entrada está aqui, ok? Basta a gente repetir o processo e aí a gente vai ter o processamento e os resultados desse experimento. Então, esse foi o processo usado para obter os resultados, né? Então, essa é uma parte do processo. Uma segunda parte, ela envolve o quê? Bom, quais os resultados que nós obtivemos? Uma parte deles, eles vieram de uma atividade realizada nesse arquivo entrada, onde nós temos, dentro do processo de treinamento e teste, arquivos que possuem os palpites. Por exemplo, se a gente abrir esse arquivo, a entrada T3 une palpites, né, ele vai mostrar os palpites que foram gerados, e depois, durante o processo, esses palpites são reintegrados num arquivo só, que vão gerar os resultados. Quem é que faz esse processo de alteração desses palpites nessa pasta? É um dos scripts que estão aqui, ó. Especificamente esse script adiciona palpite sh. Então nesse script, vou dar um cat nele aqui, nesse script existe uma etapa que é esse laço aqui, esse laço que é bem grande, que ele faz várias atividades aqui, e é nele que ocorre essa gravação dos palpites. Então, uma proposta que foi pensada é inserir um código que seja capaz de alterar esses palpites. Então, o que foi feito, portanto? Esse código, né? Esse arquivo. Então, vamos lá, docker, o meu docker está nesse lugar aqui. Eu vou trazer, portanto, esse script, que é o nome dele aqui. Vou fazer uma alteração nele, até poderia estar fazendo essa alteração aqui, mas já que temos uma pasta de backup do processo, a gente traz esse arquivo para a pasta onde nós estamos trabalhando. Aqui nesse caso, opa, Atribuna. Aqui faltou o comando, né? Então a gente vai copiar esse arquivo para essa pasta de backup. Então aqui, ó, eu vou abrir, tá aqui, tá copiado. Eu vou abrir ele no editor aqui. Então aqui a gente pode inserir a alteração, né? O que a gente pode fazer aqui? Uma dica, já tem isso, né, nos outros testes que a gente fez. A gente tem aqui isso aqui. A gente pode pegar e ver que tem um teste aqui, uma alteração aqui. Uma alteração aqui, não, esse não. Esse foi outra alteração.
tudo, ó. Build aqui. A gente pode pegar aqui e fazer esse recorte aqui, ó, por exemplo, para a gente inserir esse código aqui. O que que ele vai fazer? Ele vai alterar, nesse caso, onde tiver palpite, ele vai colocar ó, né? E esse que foi o teste nomeado, trocar pessoa por ó, né? Tá, então se foi alterado esse arquivo aqui na pasta, a gente precisa voltar com ele lá, né? Então o que que a gente faz? A gente docker cp o diretório que está sendo, né, utilizado e copia ele para o nosso docker aqui, ó. Feito isso, a gente repete o processo de teste, né? A gente repete o processo de teste. Então, se a gente abrir de novo, está aqui o código que a gente alterou. Então, basta repetir o make testar iberlef. E aí, o que a gente vai visualizar o que pode acontecer? Bom, então, a gente sabe que na pasta entrada desse processo, aqui a gente teve esses palpites, tá vendo aqui, ó? A gente teve esses dois palpites pessoa aqui. E quando terminou, o que a gente faz? A gente vai e visualiza no diretório entrada, a gente dá um cat aqui, entrada 3 palpite, e a gente vai ver que não tem mais o palpite aqui, quer ver, ó? É 2, 4, 6, né, 10 linhas acima, 2, 4, 6, ele altera, e aí os testes foram realizados em cima dessa alteração, né? Nesse caso aqui, seria feito novamente aquele processo de vir no diretório Coneval e fazer o ajuste do arquivo entrada até rodar o script para obter os resultados. Uma observação final a ser feita é o seguinte: quando se for realizar novos testes, alguns experimentos, um alerta a ser dado é que no diretório saída, a cada processo realizado de teste, o diretório saída ele vai fazendo a adição dos resultados. Então ele não apaga esse arquivo que é gerado aqui. Por exemplo, aqui, ó, o arquivo saída, ele tem 150 linhas, tá vendo? 150 linhas. Vamos observar aqui qual que vai ser o tamanho de linhas, né? Se a gente ver, vai ver que o resultado é parecido, né? Aqui. O resultado é parecido, né? Então, se olhar, lá, pilares e aqui pilares. A questão é que, se a gente visualizar aqui o número de linhas, olha o tamanho do arquivo. Então, ele adicionou novos itens, ele não apagou o arquivo. É a única observação a ser feita que foi pertinente estar comentando. Pois é, então esse é o processo que foi usado para realizar os experimentos trabalhados pela equipe, visando a obter melhores resultados ou análise de novos resultados relacionado ao evento ISDA. Obrigado e até mais.